Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom, estamos juntos mais uma vez no nosso programa Siga o Seu Exemplo, quando falamos sempre de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. É um prazer estar mais uma vez com você. E eu peço, antes de começar o nosso programa, que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like se você gostou, né? Divulgue, compartilhe, porque isso nos ajuda muito na plataforma, tá bom? Desde já agradeço. Hoje vamos continuar a história da vida desse, posso até dizer, santo da nossa igreja. Ainda não é, é um beato, mas daqui a pouquinho será canonizado, eu não tenho a menor dúvida disso, do beato Tiago Alberione, que é o fundador dos paulinos, das paulinas, das pastorinhas, enfim, é um fundador da família paulina. A família paulina que está espalhada aí pelo mundo inteiro, evangelizando, levando Jesus aos corações das pessoas através dos meios de comunicação. Muito bem, vamos começar então a falar a respeito, continuar falando a respeito da vida do beato Tiago Alberione. Nós vimos no outro programa, no programa anterior, que aquela luz que ele viu no sacrário realmente se espalhou. A luz que ele recebeu de Jesus como inspiração para a sua vida deu continuidade. Ele foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho de 1907. Aquela luz, aquela inspiração foi na virada do ano de 1900, né? De 1900 para 1901, no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Então, 7 anos depois, ele se ordenou sacerdote. Todas as organizações de renovação da época que existiam na igreja foram acolhidas pelo padre Alberione, porque ele participou de todas essas renovações da igreja na época. Ele participou do movimento missionário, litúrgico, pastoral, social, bíblico, teológico e mais tarde até do movimento ecumênico. Em todos os momentos, o padre Alberione, profeta, ele vislumbrava espaços carentes na evangelização das pessoas. Ele sempre via os espaços que estavam em falta, que faltavam para uma evangelização mais eficiente. Bom, logicamente impulsionado pelo Espírito Santo, ele tornou realidade aquela intuição que ele teve lá em 1900, na frente do sacrário, aquela intuição carismática com a fundação de várias congregações e vários institutos para que todos juntos anunciassem Jesus Cristo. Olha só as instituições que ele fundou. Vamos lá. E aí eu vou dizer para vocês assim a época também, não é? Os irmãos paulinos e os padres paulinos, a fundação foi em 1914. As irmãs paulinas em 1915, um ano depois. As discípulas do Divino Mestre em 1924. As irmãs pastorinhas em 1938 e as irmãs apostolinas em 1957. E ele fundou também os institutos seculares, né? Que foram os seguintes:
o de Nossa Senhora da Anunciação e o Instituto São Gabriel Arcanjo em 1958. Em os institutos Jesus Sacerdote e o Instituto Sagrada Família, 1959, além da Associação dos Cooperadores Leigos, os Cooperadores Paulinos, que foi bem antes, em 1917. Portanto, são 5 congregações, não é? 5 congregações, 4 institutos e uma associação. Então, veja bem, não é brincadeira, não é brincadeira. E tudo isso ele fundou, formou e acompanhou. Porque a partir do momento em que ele fundou a primeira congregação, que foi a dos Padres Paulinos, ele começou a viver em função dessas associações, visitando, participando, exortando, orientando qual o caminho que cada associação deveria e cada instituto deveria seguir. E ele acompanhava a vida dos filhos e filhas paulinos, né? Tanto na Itália, que foi a primeira fundação, como no exterior. Porque, veja, esses institutos e essas congregações estão espalhadas pelo mundo inteiro, em mais de 50 países. Olha só que beleza essa obra. E ele acompanhava fazendo assim inúmeras viagens, porque ele ia no exterior também acompanhar os seus filhos e suas filhas. Ele se preocupava não só com as fundações, com as organizações, mas principalmente, olha aí, com a formação e com a vida religiosa dos seus seguidores. Apesar daquele conturbado contexto social da época, veja bem, ele viveu 2 guerras, não é? 2 grandes guerras, né? A Revolução Industrial, conflagrações nacionalistas, sociais, foi uma época terrível. A emancipação dos operários, a emancipação da mulher, toda essa fase foi vivida por Tiago Alberione e as suas congregações e os seus institutos. E ele viu, assim, na mulher, né, com a criação primeiro das Irmãs Paulinas, a grande colaboração que a mulher poderia dar na evangelização, a grande colaboração que a mulher poderia dar dentro da igreja. Realmente um profeta, né? Um homem que vislumbrava o futuro. Vamos ver então o carisma de cada uma das congregações, de cada um dos institutos fundados pelo padre Alberione. Os paulinos são sacerdotes e os irmãos, né, os discípulos, são chamados discípulos do Divino Mestre, são apóstolos da comunicação, têm a missão de viver e dar Jesus Cristo caminho, verdade e vida na cultura da comunicação, usando todos os meios de comunicação possíveis para a difusão do Evangelho. Esse é o carisma dos padres paulinos. As filhas de São Paulo, que são as Irmãs Paulinas, também têm uma missão, um carisma muito parecido. Elas são consagradas apóstolas de Cristo, enviadas pela Igreja a evangelizar nos modernos meios de comunicação, para que Cristo, feito imagem, palavra, canção, filme, vida, possa chegar a todas as pessoas. Então a missão é comunicar também através
dos meios de comunicação. As pias discípulas do Divino Mestre. Qual é o carisma dessas irmãs? Elas são atraídas por Jesus Mestre vivo na Eucaristia, no sacerdócio e na liturgia. Seguem a esse Jesus eucarístico, celebram-no e comunicam-no pelo caminho da beleza, não é? Então elas muito trabalho assim para a adoração, para a Eucaristia. Elas exercem também uma hospitalidade baseada na família de Betânia. Então, essas são as discípulas do Divino Mestre. As irmãs de Jesus, Bom Pastor, elas acompanham o sacerdote no exercício do seu ministério pastoral. Por isso que elas são chamadas de pastorinhas, né? Então, para o crescimento da comunidade e para o crescimento da paróquia. O trabalho delas é bem concentrado nas paróquias e nas dioceses, auxiliando os sacerdotes na missão evangelizadora. Depois das pastorinhas, nós temos as apostolinas, que é o Instituto Rainha dos Apóstolos para as Vocações. Elas estão ao serviço das vocações, especialmente dos jovens, que procuram sempre o sentido da própria vida, o sentido da vocação na igreja e no mundo. Então, o carisma delas é mais voltado exatamente a isso, às vocações sacerdotais, as vocações religiosas e as vocações leigas também. Fazem parte também da família paulina o Instituto São Gabriel Arcanjo. São os gabrielinos. São leigos consagrados que, permanecendo no próprio ambiente familiar, próprio ambiente profissional, se comprometem a viver em plenitude o seu batismo, segundo o carisma espiritual e apostólico transmitido por Tiago Alberione. Depois temos o Instituto Maria Santíssima da Anunciação, as Anunciatas. Também são leigas que vivem a sua consagração a Deus, colocando a sua própria vida ao serviço do Evangelho na simplicidade da vida cotidiana, dentro do seu ambiente de família, dentro do seu ambiente de trabalho, exercendo o seu apostolado. O Instituto Jesus Sacerdote. O Instituto Jesus Sacerdote é composto por sacerdotes diocesanos, quer dizer, não são religiosos, que vivem um caminho de perfeição evangélica no mundo, se inspirando na Sagrada Família de Nazaré, a fim de santificar a vida conjugal e familiar das pessoas e ser fermento e testemunho evangélico na sociedade. São padres diocesanos que aceitam esse carisma, que querem viver esse carisma. Depois temos os cooperadores paulinos. Os cooperadores paulinos são pessoas que estão empenhadas nos mais variados campos da sociedade, chamados a viver o apostolado paulino em todas as suas expressões, não é? Através da oração, das obras de caridade e das ofertas que ajudam os paulinos a se manterem. Fazem campanhas, trabalham nas paróquias, trabalham angariando fundos para a sociedade paulina, para a família paulina. O padre Alberione deixou um grande legado para a igreja, de maneira especial a família paulina. Uma família religiosa que evangeliza com os meios de comunicação social. Mas essa família brotou de uma profunda experiência de oração.
O Padre Alberione era um homem que não perdia tempo. Ele rezava muito, principalmente no fim da vida. Ele acordava muito cedo para adorar o Senhor. Com efeito, a família Paulina nasce de uma experiência de oração diante do Santíssimo Sacramento. Como é que está a sua família? Olhe um pouquinho para a sua realidade, para a sua casa. Às vezes as nossas famílias são tão desestruturadas e às vezes a nossa família acaba se desviando da vontade de Deus, do caminho de Deus. E assim como a família Paulina nasceu de uma vida interior, de uma vida de oração, a sua família também precisa ser sustentada pela sua vida interior, pela sua vida de oração. Claro que é importante providenciar os bens materiais, o conforto para a nossa família, mas o grande legado que o Padre Alberione deixou para a igreja foi a família Paulina que nasceu da oração. Talvez a sua vida esteja tão corrida, tão intensa, tão agitada, que você se preocupa muito mais com as coisas externas do que com a vida interior, com a vida de Deus. E para a sua família ser uma família de Deus, você precisa fazer algumas renúncias. Estar na presença de Deus, mesmo diante da pressa, da correria, das provações, das dificuldades. E é isso que o Padre Alberione nos ensina, a sermos pessoas de Deus. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais o Senhor age na minha história e na minha família. Por isso nós queremos agora recolher-nos no mais profundo do nosso coração, pensando na nossa família. Nessa família que, embora seja imperfeita, é uma família que pertence a Deus. Por isso, no silêncio do seu coração, reze comigo pela intercessão do beato Tiago Alberione, para que a sua família viva na presença de Deus, para que a sua família supere todas as dificuldades, todos os conflitos, as doenças do corpo e da alma, pela intercessão do nosso querido Padre Tiago Alberione. Senhor Jesus, visita agora esse lar, essa casa que precisa do teu amor e da tua presença. Envia, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, que nesse momento da sua história pode estar passando por algum momento de conflito, de dificuldade, de tristeza, de angústia, mas o Senhor nunca nos abandona. Vem, Senhor, em auxílio, em socorro das nossas necessidades. O Senhor conhece profundamente a nossa vida, o nosso ser. O Senhor conhece as dificuldades da nossa casa, da nossa família. Por isso eu te peço, envia a tua fortaleza, a tua graça, o teu amor sobre cada um de nós. Fortalece, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Purifica-nos de todo mal, de toda distração, de tudo aquilo que nos afasta da tua presença e do teu amor misericordioso. Ilumina, Senhor, a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Vamos pedir agora uma bênção especial por intercessão do bem-aventurado Tiago Alberione, para que ele abençoe, ilumine a nossa família, principalmente nos momentos mais difíceis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do beato Tiago Alberione, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Oração pela canonização do beato Tiago Alberione, fundador da família Paulina. Senhor, glorificai na vossa igreja o beato Tiago Alberione, que ele seja para nós exemplo e intercessor no caminho de nossa santificação e do nosso apostolado. Ajudai-nos em nosso trabalho de evangelização, a fim de que a presença de Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, se irradie no mundo por meio de Maria, Mãe, Mestra
e Rainha dos Apóstolos, concedei-me as graças que vos peço por intercessão do beato Tiago Alberione. No instante de silêncio, peça a intercessão do beato Tiago Alberione sobre a sua vida. Qual é o milagre que você está precisando nesse momento da sua história? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do beato Tiago Alberione, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Caso você alcance uma graça especial, milagre do beato Tiago Alberione, queira, por gentileza, escrever para a nossa congregação neste e-mail, sec.provincial@paulos.com.br. Nós vamos colocar aqui embaixo nos comentários para que você possa enviar o seu milagre por intercessão do nosso querido beato Tiago Alberione. No silêncio da catedral, tão jovem ajoelhou. Aos 16 anos, uma luz do Santíssimo brilhou. Do pão consagrado, um chamado ele escutou. Ser voz no mundo, levar a palavra além, comunicar o céu, na terra fazer o bem. Beato Tiago, guia a nossa missão. Na internet, jornais, televisão, em cada comunicação, pela tua intercessão, levamos o amor, evangelizamos com fé e fervor. A família Paulina ele fundou 5 congregações e 5 institutos criou, para o evangelho proclamar em todos os corações, a mesma luz espalhar. O apóstolo das mídias, seu legado ficou, um servo humilde a Deus se entregou. Beato Tiago Alberione, guia a nossa missão. Na internet, jornais, televisão, em cada comunicação, pela tua intercessão, levamos o amor, evangelizamos com fé e fervor.